Hoje é um dia de cafezinho e um papo gostoso com você. Nós podermos conversar sobre aquilo que há de mais importante, que é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se importa com gente, do Deus que se encarnou, entrou na dimensão humana para salvar o homem dessa teomania, dessa tendência de querer ser Deus, de querer ser absoluto, de querer ser autossuficiente, onipotente. Esse evangelho é maravilhoso e a gente sempre anda junto, caminhando no evangelho. Maurício, mais uma vez conosco aqui, falando desse evangelho. Hoje vamos conversar um pouco sobre salvação, né, Maurício? É verdade. E a sua presença é sempre muito querida, é muito agradável. É uma alegria estar aqui, pastor Glênio, falando aquilo que a Bíblia diz, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é uma alegria estar aqui com você e os nossos queridos aí que nos acompanham aí pela TV Tarobá agora pela manhã. Pois é, e nós vamos olhar o objetivo nosso aqui, o Evangelho. Você tem aí os links da nossa rede social e que estão na sua tela para que você possa conhecer, para que você possa participar, o material que a gente produz, e também você pode ser um parceiro, um colaborador na evangelização, passando essa comunicação para outras pessoas, compartilhando, orando por nós e, se for o caso, também contribuindo para que nós possamos continuar aqui. Eu tenho recebido algumas palavras de pessoas dizendo da importância desse programa, que não tem uma bandeira religiosa, mas sim a bandeira do Evangelho. Eu encontro pessoas de todas as tendências dando uma resposta do que eles têm ouvido aqui como muito positiva, e agradecemos a Deus por isso. Então agora você pegue o seu cafezinho, porque já já nós vamos começar o nosso Café e Fé. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O escritor da carta aos Hebreus, e a gente não sabe exatamente quem foi, mas ele diz assim no capítulo 2, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que por elas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E aqui ele chama uma tão grande salvação. Como podemos escapar se nós negligenciarmos
esta salvação grande assim? E nós diríamos que a salvação, ela pode ser conjugada, o verbo salvar, em 3 tempos: passado, presente e futuro. O homem, segundo a Bíblia também, nessa divisão que nós adotamos, ele é espírito, alma e corpo. E para entendermos melhor isso, nós precisamos inicialmente olhar a queda, não é? Após a queda, houve um desequilíbrio desgovernado nessas 3 áreas, no espírito, na alma e no corpo. O homem é um ser completamente corrupto. A Bíblia chega a dizer desesperadamente corrupto. E quem é corrupto não é só o político ou os membros da corte de justiça ou os ladrões. Corrupto sou eu por natureza. Todos nós nascemos corruptíveis e com um coração perverso. E precisamos de uma salvação que vem de dentro para fora. Como é que isso funciona, Maurício? Você falou tudo, pastor Glênio. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz: desviam-se os ímpios desde a madre, ou desde a sua concepção. Andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Então, o problema do ser humano está desde a concepção, desde o nascimento. Ele já nasce com essas 3 áreas aí que o senhor falou, os dicotômicos aí que nos perdoem, mas a palavra aqui ela é clara: no ser humano ele é espírito, alma e corpo. E a queda afetou esses 3 pontos do ser humano, né, pastor Glênio? Nós fomos mergulhados é uma expressão hecatombe. Hecatombe é uma queda universal, cósmica, que gerou uma morte e gerou toda a desordem universal. E isso está na célula, está dentro do DNA da natureza humana. Nós somos uma raça caída. Mas em Cristo, nós ganhamos uma dimensão de libertação, de salvação. Essa libertação é chamada na Bíblia de regeneração ou novo nascimento. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 5, o que diz aí Efésios 2, de 1 a 5, Maurício? O Espírito Santo, através de Paulo aqui, nos diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O texto completo e maravilhoso. Completo. E nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, a pedagogia desse mundo, como se fosse um rio que anda por um curso, segundo o príncipe da potestade do ar. Há um poder maligno, o espírito que atua agora sobre os filhos da desobediência. Nós temos uma natureza desobediente, mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, aí muda tudo. Nele nós somos salvos no corpo, no espírito
aliás, no espírito, na alma e no corpo. Primeiro, nós fomos salvos da condenação do pecado mediante a morte de Jesus Cristo, não é? Jesus morreu por nós e morreu conosco. E ali ele colocou os nossos pecados. E houve uma salvação espiritual. Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz isso. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então, a condenação acabou. É verdade. É bom que se diga, pastor Glênio, os nossos queridos que nos acompanham nessa manhã, que a morte do velho homem na cruz, quando Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando Paulo está dizendo aqui aos Efésios, ele vos deu vida, que vida é essa? É essa vida espiritual. E para que eu receba essa vida espiritual, eu primeiro preciso conhecer e depois eu preciso crer que o meu velho homem foi crucificado com Cristo naquela cruz, que eu morri com ele naquela cruz, que ele não só morreu por nós, por mim, mas que nós fomos colocados, incluídos nele. Que é o que o senhor disse aqui, não é estar na igreja, é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo. Então, quando Cristo vem habitar em nós, pela fé na obra, o nosso espírito é vivificado. Nós recebemos essa vida espiritual. Nós nascemos de novo, pastor Glênio. Esse novo nascimento, ele é totalmente invisível ali. Porque Cristo, quando morreu, eu não estava lá, mas os efeitos disso vêm pelo conhecimento da verdade. Quando nós conhecemos a palavra, recebemos a vida e a fé, e cremos que passamos da morte para a vida. Nós já não somos mais prisioneiros desse sistema. E o nosso espírito foi salvo. Mas eu tenho uma salvação futura, que é esse corpo ainda que tem a corruptibilidade, esse corpo ainda que sofre os efeitos da queda. Eu não sou impecável e por isso eu tenho que levar o morrer de Jesus diariamente no meu corpo para que a vida de Jesus se manifeste. E tem uma salvação da alma. Né? Eu fui salvo da condenação do pecado. Eu serei salvo da presença do pecado. Mas enquanto eu estiver aqui, nesse mundo, eu preciso ser salvo do poder do pecado. Aqui, levando o morrer de Jesus, levando os efeitos da cruz. Como diz Paulo, levando no nosso corpo os efeitos da morte de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então, esse é um assunto que nós vamos tratar agora no segundo bloco, falando sobre a salvação da nossa alma. Eu já fui salvo da condenação do pecado. Não tem mais condenação. E eu serei salvo um dia da presença do pecado quando o Senhor me der um corpo glorificado, não é? Mas a salvação da alma, isso faz toda a diferença, não é, Maurício? E é um processo. Um processo. Eu, durante muitos anos da minha vida cristã, pastor Glênio, eu achava que eu não era uma pessoa salva. Eu cria no Evangelho, eu cria que Cristo era a minha vida, mas eu desconhecia essa salvação, esse pecado que tenazmente nos assedia e nos rodeia. Então, quando eu fui compreender isso à luz da palavra de Deus, que eu ainda tenho uma alma, e essa alma minha, ela tem memórias, ela tem tantos traumas, quando a Bíblia diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então a salvação do Espírito é uma coisa, como o senhor disse, a salvação da alma é outra, e a salvação do corpo será outra. Então nós precisamos entender o que é essa salvação da alma. Então, espera um pouquinho que a gente vai comentar mais sobre essa salvação. Até já.
apóstolo Pedro, ele tropeçou na alma dele. Ele conviveu com Jesus 3 anos e meio e depois ele virou a casaca e negou Jesus, traiu Jesus. E Pedro vai falar sobre esta salvação na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 3 em diante. Você pode ler esse texto, Maurício, para a gente observar o que a palavra de Deus nos diz? Ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse texto é um texto importante, mas eu queria ler o 1 Pedro, capítulo 1, 3-9. versículo 3 a 9. Então Pedro diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada dos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, do qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, como é que ele começa? Ele começa aqui no versículo 3, dizendo que Deus nos regenerou. Nos regenerou, isto é, que Cristo fez por nós na cruz, matando o nosso velho homem e vivificando o nosso espírito. Ele já fez, ele nos regenerou para uma viva esperança. A primeira parte dessa salvação é a regeneração. Nós estávamos mortos, como foi lido, nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos debaixo do curso do mundo, da potestade do ar e também das inclinações da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os também os demais. Mas Deus, sendo rico, Ele nos regenerou, Ele nos vivificou. Essa regeneração foi no nosso espírito. Quando? Quando Jesus na cruz crucificou o nosso velho homem. É verdade. E matando esse velho homem, vivificou o nosso espírito. Agora, vivificação. Agora, a salvação também está revelada nos últimos tempos. Veja o versículo 4 e 5, Maurício. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, dos quais, guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a salvação do nosso corpo. Nós teremos um corpo glorificado. Mas nesse tempo presente, onde nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sereis contristados com várias provações. E aqui nós temos a salvação no dia a dia, o trabalho do Senhor Jesus na salvação da nossa alma. A nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade, a alma é composta disso, né, pastor? Exatamente. Aquilo que eu penso,
as minhas o emoções, que eu sinto. as minhas vontades. Esses textos, eles vão falar de um processo, Uhum, né? Vai haver um uhum, despojamento de todo o acúmulo de uhum, maldade que foi armazenado, uhum, não só na nossa vida aqui, mas também na terceira e quarta geração daqueles que me uhum, aborrecem, coisas que vão sendo transmitidas uhum, geneticamente, coisas que são da maldade humana. E vem um processo para que a nossa alma seja trabalhada e nós sejamos libertos. uhum, E essa expressão que eu acho linda de Tiago, capítulo 1, verso 21, uhum, o despojamento, não é? Ele uhum, diz, portanto, despojando-vos de uhum. toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar A a vossa alma. vossa alma. Não é o Não Espírito já foi vivificado em Cristo, já foi mas salvo. agora é essa salvação da alma. Engraçado que ele começa dizendo assim, portanto, despojando-vos, que a palavra despojar, pastor Glenn, o senhor tem falado muito sobre isso, a palavra despojar é tirar do morto. Do morto. Só pode passar por o despojamento quem creu na sua morte e na sua ressurreição em Cristo Jesus. Só a nova criatura pode passar, pode ter vitória, só a nova criatura pode despojar essa impureza, esse acúmulo de maldade, recebendo com mansidão a palavra. Pastor Glenn, a mesma palavra que salva o nosso espírito é a mesma palavra que vai salvar a nossa alma agora. Exatamente. Porque o processo é o mesmo da Uhum, santificação. Tanto a salvação quanto a uhum, santificação são operadas pelo Espírito Santo uhum. através da A palavra, palavra. né? E aqui nós vemos que esse acolhimento, Uhum, esse você tem que receber, você tem que reter. Como é que isso funciona? uhum, Eu tenho a palavra de Deus que eu vou aplicá-la uhum, à minha vida. uhum, Eu gosto muito de uma irmã que trabalhou muito no século XVI, a, é, ah, meu Deus, como é que a cabeça foge? Madame Guyon, uhum, a francesa católica, que ela fala sobre o acolhimento da palavra, a palavra em nós acolhida, para você, tanto na meditação quanto na oração, ter a influência do poder do Espírito Santo, levando a nossa purificação das obras uhum, mortas que estão no nosso interior. uhum, Ela foi muito auxiliada pelo cardeal Fenelon, cardeal de Paris, que ele diz que somente aquele que experimentou a sua morte juntamente com Cristo pode uhum, também experimentar a sua santidade uhum, mediante a vida de Cristo. uhum. A vida cristã não é o Adão vivendo, Uhum. é Cristo vivendo É em nós, verdade. não é? E isso vai despojando. Eu sei que a salvação da minha alma é um processo tão rico, Uhum, tão maravilhoso. Eu já fui salvo. Você já foi uhum. salvo? Já fui salvo. E você já foi salvo? Você já morreu e ressuscitou com Cristo? Cristo é a sua vida? Uhum, Não estou lhe perguntando se você é católico, ou protestante ou evangélico. Cristo é a sua vida. Você morreu e ressuscitou com Cristo. uhum, Aí você nasceu de novo. uhum, Agora você tem uma alma complicada. uhum, Você tem uma alma que tropeça aqui, cheia de problemas, e essa alma vai passar por um processo uhum, de santificação, que é a uhum, salvação da alma pela palavra de Deus, uhum, pela oração, pelo momento de meditação, onde você vai sendo transformado de glória em glória até uhum, a imagem de Cristo. E, finalmente, você vai receber um corpo glorificado, que é o corpo semelhante ao de Cristo. uhum. Você concorda com essa verdade, Maurício? 100%. E o maravilhoso de tudo isso, pastor Glênio, é nós sabermos que
tudo isso é patrocinado pela graça de Deus. Eu gosto muito quando a Bíblia diz assim: aquele que começou boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Ele me dá um novo nascimento por graça, ele me capacita pela graça dele a mortificar esse pecado, a trabalhar com essa alma, e um dia ele vai me dar um corpo glorificado, livre de doença, livre de tudo, um corpo perfeito. Nós vamos ver como ele é, a palavra de Deus diz. Maurício, tem um versículo em Hebreus, capítulo 7, verso 25, que eu tenho como muito precioso ao meu coração. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. Esse salvar totalmente, não salvar pela metade, não salvar uma parte. Não é só uma salvação do espírito. Não é só a salvação do espírito, da alma e será do e corpo. do corpo, uma salvação total. Eu fui salvo da condenação do pecado mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu estou sendo salvo do poder do pecado mediante a vida de Cristo operada em mim pelo Espírito Santo. E eu serei salvo da presença do pecado quando, mediante a ressurreição, mediante o arrebatamento, mediante a saída deste mundo, nós ganharmos a dimensão de corpos glorificados. Esta salvação faz todo sentido. Você pode dizer: graças te dou, Senhor, porque o Senhor me salvou, o Senhor está me salvando e o Senhor me salvará para a tua glória. Eu quero deixar aqui o meu abraço de coração para coração. Espero encontrar você no próximo momento para a glória de Deus. Até lá.